Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estou aqui mais uma vez com ele, Jaime Júnior, estreando o novo formato oficial do nosso Tabelando Ideias, programa semanal que fala sobre as novidades, os assuntos quentes do futebol brasileiro. Comentamos a rodada de final de semana, já projetamos para o meio de semana o que vai acontecer nos próximos capítulos deste campeonato maravilhoso. E já de olho na sequência aí de Copa do Brasil e Libertadores, então, rapaziada, sempre deixem marcado aí na agenda de vocês, toda terça-feira vai ao ar o Tabelando Ideias. Então, se inscreva no canal, sininho da notificação. E antes de começarmos os assuntos de hoje, Jaime Júnior, como é que você está, meu amigo? Estou me recuperando de sábado, né? Um grande dia. O Guilherme estava presente nos maiores rolês da vida que eu já tive já. Uma das maiores Coisa de loucuras que eu maluco. já estive presente. Foi um manicômio, como o senhor mesmo descreveu no áudio. Loucura. Pós-vitória do meu tricolor, né? Ganhar majestoso é normal para a gente. Então, semana linda, para começar bem. Perfeito. Então, rapaziada, ó, só para deixar claro para vocês hoje os principais assuntos do programa. Cruzeirão, que é o novo líder do Campeonato Brasileiro, o Cabuloso. Vamos falar dos clássicos do final de semana, Majestoso, São Paulo e Corinthians, Fla-Flu. Vamos falar um pouquinho sobre o caso Pedro, né? Que tem mais um capítulo da novela Pedro no Flamengo, que tá dando o que falar, hein, velho? Que é muito roteiro, É. né? O que rolou no final de semana. Jesus is believe. O... E no final, rapaziada, vamos trazer, cada um vai trazer o seu destaque da rodada, esses são os principais assuntos. Vamos tentar falar de mais algumas coisinhas pontualmente no final. Então, sem mais delongas, primeiro assunto do programa: Cruzeirão, o Cabuloso, é o novo líder do Cabuloso. Campeonato Brasileiro. Se não fosse a vitória do Flamengo em cima do Fluminense, o Cruzeiro eu acho que abriria 6 pontos, né, de Isso, diferença para o exatamente. Flamengo. Flamengo Um com jogo um a jogo a mais. menos, um jogo a menos, no caso, Flamengo. Não, o Cruzeiro com um jogo a Ah, mais. isso, perfeito. Então, e o Cruzeiro que vem numa sequência de 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo 8 vitórias e 2 empates, e nesse meio aí, vitórias importantíssimas, né? Contra Flamengo, contra Palmeiras, contra o Botafogo, acho que foi antes dessa sequência de 10 jogos, mas aí agora nessa Uhum. sequência mais recente, 4 vitórias seguidas, desde o Mundial, 3 jogos, 3 vitórias. Cruzeirão está pegando fogo, Jaime Júnior. E aí, meu amigo, o que você está achando dessa retomada do time Ana, de Leonardo Jardim? Cruzeiro é um time que eu simpatizo, entendeu? Poderia falar que eu avisei, né? Mas não vou fazer isso. Cruzeiro trouxe o melhor treinador do Brasil quando acertou com o Leonardo Jardim. Impossível um cara desse que lá te dar errado. Impossível. Melhor que Abel, melhor que o JJ foi, melhor que o Felipe Luiz. O cara é foda. Isso Não porque ele empolga, né, não velho? Não me empolgo. Eu acho realmente ele o melhor do Brasil de ideias já antes dele vir pra cá. E ele não teve a janela de transferência pra chamar de dele, né? Pra chamar Sim, de minha, no caso. Então a tendência é que o Cruzeiro melhore mais ainda. Então o time tá jogando bem, os jogadores compraram a ideia já. É o que eu falei, é um cara que é muito bom, pô. É um cara que pensa muito fora da caixa. Era óbvio que ia dar certo. O Flamengo já tentou o nome dele há muito tempo já. sim. E nunca deu certo dele vir. Então agora ele veio e tá mostrando, pô. Não era pra mim o Cruzeiro, não esperava que fosse brigar por título, né? Mas já esperava. Pra mim o Cruzeiro já era vaga cativa na Libertadores com ele já, por exemplo. E Sim. vai se Né, concretizar isso. o elenco desde o início do ano já se mostrava forte, mas estava faltando aquele negócio, né, para Comandante. brigar, Comandante. para alçar voos mais altos, né? Isso. Mas, velho, primeiro assim, a gente vai tirar um tempinho aqui para falar um pouco desse Cruzeiro, que eu acho que é o principal assunto aí dessa última semana, desde a volta do Campeonato Brasileiro, na minha visão, né? Lógico que teve negócio, teve Neymar, fazer um gol no Flamengo, teve o caso do Pedro, mas eu acho que o principal assunto é o Cruzeiro.
E, cara, eu queria trazer aqui umas coisinhas que eu anotei. Por exemplo, o, o grande símbolo desse Cruzeiro, para mim, é o Leonardo Jardim, como você disse, mas é um Cruzeiro de uma transformação muito grande pelo que foi o início do ano. Eu peguei aqui a escalação do Cruzeiro do último jogo comandado pelo Fernando Diniz, comparado ao jogo contra o Fluminense, que foi o jogo que o Cruzeiro teve o seu elenco, o seu time Uhum. principal escalado, né? Contra o Juventude tivemos alguns jogadores poupados. Então, assim, você repara, ó, Cássio, William, o Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Marlon, que já saiu também. No meio de campo, Lucas Romero, Matheus Henrique, que também que está machucado. Mais à Machucado. frente ali, à direita, o Matheus Pereira jogando mais como ponta direita, o Gabigol como esse 10 barra falso 9 barra segundo atacante ali, caindo mais também pelo lado direito, com o Dudu pela esquerda e o Caio Jorge à frente. E em comparação com o time que jogou contra o Fluminense, as diferenças são o Vidalba no lugar do Jonathan Jesus, o Fagner e o Bom, Cauã Prates, né? O Cauã Prates, que não é o titular, né? O Kaique pro estava lado. suspenso. Aí tivemos também o Lucas Silva entrando no lugar do Matheus Henrique, que, como eu falei, está machucado. Wanderson e Christian nos lugares de Dudu, que saiu, e de Gabriel Barbosa ou Gabigol. E, cara, para mim, essa transformação do Cruzeiro passa muito por essa mudança de escalação, porque eu não via esse time do Cruzeiro com Dudu, com Gabigol, com Matheus Pereira, com Caio Jorge, de jogadores muito ofensivos, muito bons com a bola no pé, né? Jogadores que a gente sabe que podem desequilibrar a qualquer momento. Só que no futebol de hoje em dia que é, a, é uma batalha muito grande, né? De vencer pressão, né? Quebrar a pressão e pressionar, Uhum. né? A batalha do futebol hoje em dia é quem pressiona melhor e quem sai melhor da pressão, basicamente. E o Cruzeiro era um time que, numa dessas valências, ele não existia, que era a pressão. Era um time que, sem bola, né, pouco pressionava o seu adversário e em bloco baixo não eram jogadores que desciam tanto para ajudar, então era um time que era muito exposto defensivamente. Você não tinha esse miolo de meio campo tão bem preenchido ali com o Romero e o Lucas Silva, né, que hoje estão fazendo essa dupla muito bem feita. Mas você tinha o Matheus Henrique, que é uma característica diferente, né, um jogador mais técnico, então você somava isso aos jogadores de frente. E aquele time, eu não via o Cruzeiro brigando por nada com aquele time, assim, eu achava, na minha visão, que era muito nome e pouco encaixe, que é justamente o contrário desse time do Jardim, cara. O Wanderson e o Christian, eles para mim são o principal símbolo dessa transformação, que são dois jogadores que não têm a mesma qualidade técnica que Gabriel Barbosa e Dudu, né, que foram os Dudu. jogadores que eles entraram no lugar, de longe não tem a qualidade que eles têm, mas, cara, a entrega sem bola é 30 vezes melhor do que a dos dois. São dois jogadores que voltam, acompanham o lateral, que pressionam lá em cima, que roubam a bola. É, e que quando o time tem a bola, fazem exatamente aquilo que o Leonardo Jardim quer acelerar todas as ações, né? O Wanderson, ele dá uma característica diferente, né? Mais de condução de bola, um jogador rápido, forte, de arranque. O Christian, um cara, tipo, mais dinâmico, né? Aquele cara que a bola já vem nele, ele já solta rápido, mas sempre passe para frente, dando dinâmica pro time. Então, assim, são dois caras menos badalados, ótimos exemplos dessa transformação tática do time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá. O Vidalba que entrou, eu sou muito fã. Desde quando chegou, falei que tinha acertado. O Fagner vem surpreendendo, né? Porque eu não esperava que fosse jogar muito. O próprio Cássio Também se não. recuperou da má fase que ele estava tendo, começou a agarrar bem de novo. Você vê o Matheus Henrique, que era o melhor jogador do time quando machucou. Pensavam que não ia ter como suprir a ausência dele. E o Lucas Silva está jogando bola. Pô, O o Lucas Silva tá Wanderson, que você jogando citou. muita bola, velho. Muita bola. O Wanderson, eu não sou muito fã, mas está jogando ali, faz seu papel. O Christian, que o Jardim transformou em ponta ali. Pô, o Christian que veio de um time rebaixado, que é muito bom jogador. Desde o Cap era bom jogador. Então, tipo. E o Caio Jorge, né? Acho que ele ter recuperado o Caio Jorge, ter recuperado o Matheus Pereira, ter recuperado. Está recuperando o Gabigol. Você vê o Gabigol Uhum. está sendo profissional, está aceitando ali o momento dele de ser reserva agora. Então, pô, tá tudo muito encaixado. Tá com cara de time campeão
Claro que ainda falta muito jogo, é um campeonato ali que o Cruzeiro talvez não seja tão viável se comparado ao Flamengo, questão de elenco. Ainda vai ter as Palmeiras, lesões, Botafogo. vai ter as lesões, vai ter. Tudo isso entra em jogo, só que o Cruzeiro tem as Uhum. Copas, né? Tem a Copa, né? No caso, a Copa do Brasil. Sim, E, então, assim, acho que, como eu falei, com o Léo Jardim a tendência é ganhar alguma hora. Ganhar coisa grande. Então, e vai disputar. perfeito. Só para trazer mais uns números para eu embasar ainda mais essa transformação do Cruzeiro, só pra gente entender como que esse time joga, como que o Cruzeiro saiu de um time de muita posse de bola, mas de um time meio estéreo, às vezes, sem muita movimentação ali no ataque, que pouco pressionava sem bola, que pouco roubava a bola, para esse time de transição, esse time de marcação forte. E assim, a gente já olha aqui, o Cruzeiro é o quarto time com a menor posse de bola, média de posse de bola do campeonato é 44,5% por jogo, a média do Cruzeiro é a quarta menor do campeonato, sendo o segundo time com menos passes trocados por jogo, sendo 273 de média. O segundo é o 19º, segundo pior time em passes trocados. Mas isso não quer dizer que o Cruzeiro é um time que ataca pouco. Isso não quer dizer que o Cruzeiro cria poucas chances. Uhum. Ah, você pode até falar, né, que o Cruzeiro é um time que contra-ataca, mas só que é muito cirúrgico nas chances. Não, porque ó, o Cruzeiro, ele, por exemplo, é o terceiro time em grandes chances criadas, são 35, ele fica atrás apenas do Flamengo e do Bahia. O melhor ataque da competição empatado com o Flamengo com 27 gols. Então, assim, não deixa de ser um time que incomoda o seu adversário. Eu acho que o jogo do Fluminense é um exemplo perfeito, né, dessa sequência recente, que era um Fluminense mais com a bola durante o jogo todo, né? Até no primeiro tempo, que foi mais chumbo trocado, né? Que o Cruzeiro teve que sair para o jogo. O Fluminense teve mais a posse de bola, e mesmo assim o Cruzeiro tinha as melhores oportunidades do jogo, porque era assim, o Fluminense com a bola, assim, ficava com a bola, o Cruzeiro se defendia muito, muito bem. E isso é uma outra característica desse time, né? Eu acho que você trouxe do Vidalba é muito verdade, porque eu acho o Jonathan Jesus mais tecnicamente, eu acho ele melhor que o Vidalba, né? Saída de bola, tanto que ganhou a vaga ali com o Diniz. Mas em questão de marcação, o Vidalba tá excelente, cara. Assim, o campeonato dele, principalmente essa sequência recente dele, é excelente, espetacular. E, e exatamente por isso e por outros jogadores que estão muito bem, igual você falou, o Fagner foi recuperado, fez uma grande partida contra o Fluminense, por exemplo. O Kaique tem ótimos números defensivos pelo Cruzeiro. O Fabrício Bruno parece vir recuperando a sua melhor forma. E isso transforma o Cruzeiro na terceira melhor defesa do campeonato. Então você tem um time que é o melhor ataque e a terceira melhor defesa com apenas 9 gols sofridos, perdão, só atrás de Uhum. Flamengo e Botafogo também. E eu acho muito interessante, né, esse jogo, porque esse estilo de jogo, porque é parecido até com o Liverpool, né? O fez durante a era Klopp, né? Que era um time que não necessariamente tinha muito a bola, mas só que era muito ofensivo, extremamente ofensivo, né? Porque é um time vertical. Os caras recuperam a bola, é bola pra frente. O primeiro passe sempre é pra frente. Tipo, o time recupera a bola pra tirar a bola da pressão, bola pra frente. Caio Jorge na profundidade, Wanderson conduzindo, Christian chegando, Matheus Pereira pifando esses caras. Tipo, você pode até falar isso, talvez até melhor que eu, por ter acompanhado mais esse time do Klopp, mas que é a prova, né? De que você não necessariamente precisa ter a bola pra ser ofensivo. É o famoso rock and roll, né? O jogo é lá e cá, vai atacar mesmo, sem medo de sofrer o contra-ataque. E é isso, pega a bola pra frente, uso forte dos laterais. Você ter ali dois pontas ali também agudos ali. Então, realmente lembra, e como falei, todo mundo em boa fase ajuda muito. E esse time ainda tem muita, vai mudar muito ainda esse time aí, como eu falei. O Léo ainda não fez a janela dele, ainda não trouxe os caras que ele acha que ele vai encaixar. E tem o Matheus Henrique para voltar ainda também. Então a tendência é que o Cruzeiro só melhore, velho. E essa sua comparação com o Liverpool aí faz sentido mesmo. Falei, é um treinador de nível europeu, um Sim. treinador outro nível comparado com os daqui. Perfeito. E, e assim, eu acho que não só para ficar nessas questões estatísticas, né, e táticas,
A melhora do time, eu acho que tem muito do que você trouxe da questão da recuperação, né, dos jogadores. O Leonardo Jardim consegue recuperar o Romero, o Lucas Silva, que estão muito bem. O Matheus Pereira, para mim, contra o Grêmio, fez a sua grande partida do Campeonato Brasileiro e e nessa volta dele depois do Mundial, né? São 3 jogos, sendo 2 como titulares, né? Contra o Juventude, ele joga ali os últimos 20 minutos do jogo. E já são 4 assistências, né? Nesses 2 jogos que ele começa como titular desde a volta, é o líder de assistência do Campeonato Brasileiro, então o Matheus Pereira já dando sinais de recuperação, que é muito, muito importante, a gente sabe, é um jogador muito diferenciado tecnicamente. Além deles, os que eu já citei, Fagner, Vidalba. E assim, além dos jogadores recuperados, você tem os jogadores em ascensão, né? Que é o Caio Jorge, cara. Assim, não tem como não falar do campeonato que tá fazendo esse cara. Assim, a gente tem alguns amigos cruzeirenses e alguns deles já me perguntaram, né, sobre essa. Tinham me perguntado quando o Caio Jorge tinha ido pro Cruzeiro, né? Pra quem não sabe, eu sou Santista. Acompanhei o Caio Jorge desde o início dele na carreira no Santos, perguntavam: o que você acha do Caio Jorge? Cara, é bom jogador sim, vai ser útil pro Cruzeiro, é um cara que ajuda sem bola, e com bola ele no Santos ele era um cara muito, um atacante que abria muito espaço, era muito facilitador para os pontas do Santos, que eram o forte do time, com o Marinho e com o Soteldo, mas eu não enxergava o Caio Jorge sendo esse protagonista, e cara, o nível de jogo que ele, o nível de performance que ele tá atingindo é impressionante, assim, fisicamente Uhum. ele é muito forte, cara, muito forte, muito rápido. Ele aguenta a trombada dos zagueiros, ele ganha dos caras na corrida, naquela primeira passada dele para já ganhar a vantagem é espetacular. E ele tá com uma confiança absurda, né? Ele pega a bola, ele parece que só vai parar dentro do gol. Ele não. Ele baixa a cabeça e vai, e tromba, e Não dribla, é só e. fazer gol, né? Também. Uhum. O Deu fora duas da área assistências. também é muito bom. É isso, sofreu o pênalti ontem, deu 2 assistências. Tá foda. Parar o Cruzeiro. Tá Tá foda. complicado. Ele tem. São 12 gols nesse Campeonato Brasileiro. Esse número é inacreditável, velho. Três Eu gols acho a que já menos são do que 12, os. pra mim era mais. É 12, é 12. E são 3 a menos que os 2 artilheiros do ano passado, que foram o Alejandro e o Yuri Alberto. Pô. Tudo bem que lixo de artilharia, né? Nós tivemos ano passado, né? 15 gols só é brincadeira. Mas, impressionante, nem acabou o primeiro turno e eu chutaria que antes de acabar o primeiro turno ele já empata aí com esses dois aí, o Yuri É. Alberto e o Alejandro. O Reinaldo tá chegando forte pra essa disputa também. Pô, inacreditável, vai. São 8 gols e King. 4 assistências, eu acho. King. Vamos chegar lá, né? Vamos falar um pouquinho aí. Mas só para finalizar esse assunto Cruzeiro, eu queria te jogar a pergunta. Tu acha que o Cruzeiro consegue manter essa boa fase, que eles vão conseguir brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Porque, igual você falou, o campeonato é longo, a maratona vai ser muito intensa. Eu acho que os elencos mais fortes vão sobressair nesse momento e o Cruzeiro, tudo bem que não tá em 3 frentes, né? Mas porque foi eliminado da Sul-Americana, mas está na Copa do Brasil e eu acho bem provável que passe das oitavas, né? Pegou um confronto em tese Acessível. favorável, acessível, né? Então é provável que joguem as quartas e ainda tenham mais compromissos extra-brasileirão. Mas aí eu queria saber o que você acha, se eles têm chance, se você acha que eles vão conseguir ou não. É, tipo, porque eu acho que vai por causa do treinador, que é muito forte. E diferente do senhor, eu não. Eu acho que a corrida, pelo menos pro Botafogo, já acabou. Eu acho que o Botafogo não tem mais chance de ganhar o Brasileirão, não. O começo de trabalho, o Botafogo tá tendo muita dificuldade ainda. Então, pro Botafogo alcançar o Cruzeiro ali, o Cruzeiro tem que perder bem, o Botafogo tem que embalar. E o Palmeiras tem 2 jogos a menos ali, se ganhar os dois fica 1 ponto atrás do Cruzeiro, mas também acho que o Palmeiras está numa situação ali também que não vai brigar por título, mas eu não duvido porque é o Palmeiras. Mas é um clube ali que parece que já está com fim de ciclo, a torcida já não está mais abraçando tanto o Abel quanto abraçava antes. Ontem o empate não veio porque o Everton salvou no final do jogo. Então, então assim, acho que a briga é realmente Cruzeiro e Flamengo. Também acho que o Bragantino e o Bahia não vão brigar. Então a Também acho briga que é não. essa. Então a briga para mim é essa e tem que ver até onde o Flamengo. O diretor falou que o brasileiro é prioridade, mas Sim. a torcida deve ver de outra forma. Se a Libertadores afunilar, é Libertadores, velho. Entendeu?
A chance de se tornar o maior campeão do país na competição. Então, assim, o Cruzeiro, eu acho que, eu acho que esse ano o Cruzeiro ganha um título. Não sei se vai ser a Copa do Brasil ou o Brasileiro. Mas eu acho que um título aí vai vir. Perfeito. Pô, eu acho que a resposta vai depender muito, assim. Se eu tivesse que chutar, eu acho que o Cruzeiro não é campeão brasileiro esse ano ainda. Acho que termina lá em cima. Assim, a questão do Botafogo é. Eu não acho que esteja no mesmo nível desses times, só que o Botafogo, tipo, debaixo de chuva e trovoada, aqui estamos É porque tá muito quebrado, né? Tem time com 15, tem time com 14, tem time com 13 jogos. Só que então, assim, vamos pra 16ª rodada e o Botafogo tá em quinto lugar, cara, assim, com já no seu segundo técnico, com idas e vindas de jogadores, ganhou um jogo importante agora do Sport ali no sofrimento, né, no final do jogo. E se você for olhar, assim, eles têm um jogo a menos que o Cruzeiro, se eles ganham o jogo, eles ficam a 5 pontos do Cruzeiro. Então, assim, eu não acho que ainda esteja no mesmo Mas nível por ainda causa. tem um confronto direto ainda dos dois nesse primeiro turno. Não, mas o Cruzeiro ganhou do Botafogo. Não, vai ter ainda, acabei de ver. Não, o Cruzeiro não jogou contra o Botafogo? Ah, Rodada não, 18, confundi. Botafogo e Cruzeiro ganhou foi do Cruzeiro Palmeiras e do Flamengo, do né? Não Flamengo. jogou. Ah, A sequência do Cruzeiro é interessante, pô, pra somar ponto, pô. O Cruzeiro vai pegar o Corinthians, pra fechar o primeiro turno faltam 4 jogos. uhum. Vai pegar o Corinthians fora, numa fase muito ruim, muito Ele, pressionada. tem um que eu conheço aí que eles pegam. É, eu sei. Vai pegar o Ceará em casa, pega o Botafogo fora, que é um jogo foda, e pega o Santos no Mineirão. Então, assim, são 4 jogos ali que dá pra fazer pelo menos nove Dá, pontos ali. dá. Pior que dá Tem, legal. tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Ceará e do Santos, e o Botafogo fora Sim, é duelo, filho. Ali é duelo grande. exato. É, e eu acho que a resposta vai ser, assim, esses jogos vão ser interessantes por conta da sequência, mas eu acho que estão em dois tópicos a resposta. É, se os reservas vão conseguir corresponder, né? Igual você falou, teve o Gabigol, tal, tem o Matheus Henrique voltando, você tem ali outros jogadores no banco de reservas do Cruzeiro que podem somar, mas eu acho que só vai ficar mais claro quando o campeonato começar a funilar. E aí eu quero ver se esses reservas vão conseguir entrar e manter o nível dos titulares, porque para mim esse é o grande desafio para você ser campeão do campeonato de pontos corridos, né? Muita consistência, né? Muita regularidade. Então, ainda mais nessa sequência louca, vai, igual você falou, vai ter suspensão, vai ter lesão, então vai ser importante o elenco. E isso vale para todos os times, né? Isso pode deixar claro. Exato, exato, E entre esse exatamente. jogo de Botafogo e Cruzeiro tem as oitavas da Copa do Brasil. E o Botafogo vai pegar um time. O Botafogo vai pegar o Bragantino, pô. É, É um outro jogo nível de confronto. complicado. É um jogo complicado e o Cruzeiro vai pegar o CRB, se eu não me engano. Então, é o Sim, CRB. Então, obviamente, o Cruzeiro vai passar do CRB e o Botafogo vai ter que duelar contra o Bragantino. E o segundo jogo é lá em sim. Bragança. É. E além disso, eu somaria uma questão mais tática, que é tipo assim, dessa sequência de jogos do Cruzeiro, pra mim o jogo que eles mais tiveram dificuldades foi contra o Atlético Mineiro, justamente porque o Atlético Mineiro ele baixou as linhas, recuou e deu a bola pro Cruzeiro. E aí eu quero ver como é que esse Cruzeiro vai se comportar nessas situações que você vai ter que abrir Acho a que é, defesa. acho que é ali É. por causa também, por causa de ser o Galo, ser um clássico Não, também. tem todos esses fatores, mas eu tô curioso para ver como o Cruzeiro vai se comportar nesse tipo de jogo, porque igual eu falei, é um time de muita velocidade, de muito direto, né, que gosta de ter o campo para correr, para acelerar. Então, Eu acho que essa e- rodada é uma rodada que o Cruzeiro vai abrir mais pontos pro Flamengo. Porque eu acho que o Cruzeiro vai ganhar do Corinthians e o eu também Flamengo acho. não. Acho que o Flamengo vai conseguir o tropeço contra o Bragantino. Acho que o Flamengo não vai ganhar esse jogo do Bragantino, não. É um jogo complicado. Mas essa foi a análise sobre o Cruzeirão Cabuloso, rapaziada. Vamos pular para o próximo tópico, que são os clássicos do final de semana. Vamos falar de Majestoso e Tivemos Iguatu. três. Tivemos três clássicos. Não teve, Teve um não clássico teve, paulista no interior. não Clássico teve. de times do interior de São Paulo se enfrentaram, entendeu? Três clássicos foda. Então vamos começar aqui pelo Majestoso. Vai, Jaime, vai, seja feliz. Esse é seu momento de glória. São Paulo Ah, cara, 2, Corinthians 0, 2 gols de Luciano, o papai do Corinthians.
eu fico brincando, a galera acha que é drama, a galera acha que é brincadeira minha. Mas, cara, o São Paulo jogou o que se espera que o São Paulo jogue pro time que tem, pô. São Paulo antes não tinha um treinador, o cara não gostava de jogar. São Paulo abriu 2-0 e se ele tivesse aberto 2-0 contra o Corinthians, segundo tempo ele ia começar a tirar ponta para colocar lateral, ia começar a retrancar o time. Pô, São Paulo dominou o jogo todo, pô. São Paulo, você vê o São Paulo trocar passe, que coisa que não fazia com o Zubeldia. Você vê os cara com liberdade, tipo, se movimentando, coisa que não tinha com o Zubeldia. O Rafael, que foi importante pro jogo, passou longe de ser o melhor do jogo, coisa que era sempre com o Zubeldia. Então, pô, o São Paulo hoje, o São Paulo fez o que tinha que fazer. Se o São Paulo perde esse jogo pro Corinthians aí, o São Paulo ia cair. Você vê, o São Paulo, não, emocionalmente ia cair. Lu- Emocionalmente ele ia dar Meu BO. amigo, meu amigo, tá na décima, não tá nem terminou o primeiro turno. Não, mas é emocionalmente. Tô falando emocionalmente. Ah, sim, sim. Aí você vê, o São Paulo perdeu o Oscar. O Oscar inacreditável não ter dado pênalti naquele lance também. É, ficou até de cara no lance do Oscar. Pelo Foi amor de pênalti. Deus, não. Não foi Aquilo é não, dado foi em não, qualquer lugar. Se você vê o foi não. lance, o Não dá cara pra dar foi. pênalti naquele lance. Ah, mano. Cama de Desculpa, gato é desculpa. falta, pô. Cama de Não, mas gato é não achei, falta. mas eu não achei cama de gato, pô. Não é que o Oscar pulou e o cara tava parado. O cara foi no Oscar. Tipo, Não, naquela, não é mas aquela eu cama não. de gato. O cara tá aqui, aí o Oscar sobe e cai por cima. O Oscar tá aqui pulando, ele veio e deu no Oscar. Não, mas eu não achei que foi deliberado desse jeito, igual tu fala que ele só vai, Ah, pum. Ele tá na disputa de eu espaço achei ali, que ele pô. foi pra dar. Assim, eu achei que ele foi pra dar. Aí o Oscar tá fora 2 meses agora. Mas Foda, hein? assim, diferente do que. Pô, se fosse o Zubeldia e isso acontecesse, eu falar, acabou. Mas agora eu acho que o São Paulo tem repertório pra jogar, pô. São Paulo tem algumas valências, pô. Você vê o Marcos Antônio jogando pra Nossa, caralho, você jogou vê o, muito. você vê o Crespo recuperando o Bobadilha, o próprio Alan Franco que tava jogando nada, o Crespo já tá conseguindo fazer ele jogar de novo. O Alisson entrou numa função diferente do que ele vem entrando, ele entrou mais avançado no lugar do Oscar. Fez uma pressão na saída de bola do Corinthians ali que foi absurda também, que é o motorzinho do time. Uhum. O, o Wendel finalmente estreou pelo São Paulo. Primeiro jogo Jogou que eu vi o bem, Wendel. hein? Não, foi um dos melhores, né? Então, assim, tudo deu certo. E, pô, o que, que eu vou falar do Luciano? Pô, é o que eu falo há tempo para quem acompanha o São Paulo. O cara, como atacante, vai render. Pô, ele, como meio-campo, realmente ele deve muito. Foi até a entrevista que ele deu depois que eu fiquei até surpreso. Não sei se você chegou a ver. Dele falando, pô, o cara quer me colocar de meio campo, eu vou falar que não vou jogar? Vou jogar, pô, sou jogador do São Paulo, nunca vou fugir. O cara quer me colocar de zagueiro, eu vou jogar de zagueiro também. Então, assim, tipo, você vê, ó, tô aqui, nos últimos 13 jogos que ele jogou dele pelo São Paulo, dos 13 são 8 como titular, são 7 gols, 3 assistências, pô. É o que eu falo, quando o São Paulo tá precisando, quem aparece não é o Lucas, não era o Caleri, não vai ser o Oscar, é o Luciano, mano. 2021 foi assim, agora tá sendo isso de novo. Mas o que eu fico mais feliz é do São Paulo jogar a bola, mano. Foi o melhor jogo do São Paulo desde o clássico contra o Corinthians ano passado, que ganhou em Itaquera, com o Carpinho ainda. É, não, O teve o Zubeldia não tem um jogo. clássico. Teve o clássico desse ano, né? Que eu ia falar, o majestoso desse ano, que foi o Ah, São mas ali o Paulo jogou Corinthians teve muito. chance de ganhar o jogo. O Corinthians jogou o primeiro tempo, coisa ele foi bom. Mas aí é o que eu ia Jogou bem falar, esse pô. jogo. Se aquela bola do Romero entra, é outros 500. Aí da defesa foi a única defesa do Rafael assim no jogo, mas. Teve aquela defesa no final do jogo ali que foi espetacular também. Ah, não, eu falo, tipo, quando tinha jogo, né, ainda. Não, mas assim, mas essa defesa aí foi foda, mas ali o São Paulo já tava dominando o jogo. Sim, Esse eu do concordo. O São Paulo foi Paulistão, melhor. esse do Paulistão, o Corinthians estava dominando o São Paulo no primeiro tempo, pô. Então, assim, as perspectivas que o trabalho do Crespo pra mim são boas. Tem que ver o que tá acontecendo lá, porque, pô, não é possível que tanto o cara lesione, tipo, nunca é uma lesão, tipo, que o cara bota em uma semana, pô. É sempre lesão de meses. É porque essa do E, Oscar é pô, foda também, né? Porque é fratura, pô. Não tem é, nem como controlar então, muito. exato. E, tipo, mano, é ele começar a enxergar as coisas também. Tipo, eu sou defensor dele, do Crespo.
apoiei a contratação, mas tem coisa que ele tem que ver. Tipo, não dá pro Cedric jogar no São Paulo, velho. Não dá. O time todo joga bem e Pô, o mas eu ponto não achei fraco. que ele. Mas eu não achei que ele jogou mal assim, não, pô. Lógico que Não, não foi defensivamente um ele dos foi ok, melhores. na minha opinião. Mas Eu, atacando ele não dá. É muito displicente, erra tudo. mas é o que eu ia falar. Eu acho que no início do jogo ele foi de boa, porque, tipo, não tava se pedindo tanto dele chegar na linha de fundo, tá ligado? Fazer cruzamento. Quando ele tava recebendo assim mais. Não é recuado, mas, tipo assim, numa zona mais média. Liberdade. Numa zona mais Liberdade média, pra atacar, ele teve muito. é. Ele tava achando uns passes legais ali, porque, tipo, de vez em quando o atacante ele caía pelo lado direito, né? O André Silva e o Luciano, ele tava achando esses passes. Tipo, lógico que não foi nada brilhante, né? Mas eu achei que foi uma partida melhor do Cedric. Eu não gosto. E o time, e é isso aí, o time amassou taticamente ali a saída de três com Arboleda, com Alan Franco, com Ferrares, com Marcos Antônio vindo receber a bola. O Bobadilha, que tem também qualidade para receber a bola ali, engoliu o meu campo do Corinthians. Uhum. E agora falando do Corinthians, né? O, o que virou, né? O melhor volante do Brasil. Hoje a torcida chama ele de miguezeiro, não corre, Tu fala do Carrilho? fala do Carrillo. Desde a final do Paulista não tá jogando. Jogou Pô, mal, hein? o Dorival, ele não é uma unanimidade. Eu entendo. Mas não tem como você cobrar que o cara arrume o sistema defensivo de um time com as opções que ele tem, pô. Não Não dá. dá. Pô, o Pô, o lateral Félix direito do Torres, cara foi o Félix Torres, mano. Com todo respeito, porque ele pô. não Não dá. confia no Mateuzinho, pô. Aí você vai ver o Kaká, ele consegue fazer todos os erros que um ser humano consegue fazer. Ele faz num jogo, pô. Puta, não pariu. E o André Ramalho parece que algum dementador sugou a mente do André Ramalho, pô. O André Ramalho, porra, não dá. Pra mim, quando ele chegou, eu falei, cara, que contratação boa, pô. Eu realmente achava ele bom zagueiro, mas não coisa não dá, não rende, pô. O Pô, Bidu é os primeiros jogos dele foram bons, né, do André Ramalho no Corinthians. o Bidu é muito fraco também. Aí você vê aquele Angelelli é fraco também. Então, como é que arruma, pô? Aí tu vê os volantes lá, o Carrijo parou, aquele Martins é fraco. Porra, é Esse foda Martins ele falar me do iludiu no início Dorival. do ano. Mas, pô, Fala do mano, Dorival. é, eu concordo 100% contigo, assim, que tem esses problemas, tipo, de montagem de elenco, mas eu acho que tem muita questão tática e que eu enxerguei nesse jogo de erro mesmo do Dorival, porque igual você falou da saída de bola que o São Paulo fez de forma muito inteligente, fez aquela saída de três, porque o São Paulo basicamente ele tinha superioridade, tipo, nos dois primeiros níveis ali da saída de bola, tipo assim, quando o São Paulo saiu jogando os três zagueiros, eles eram pressionados por dois jogadores, que era o Depay e o Romero, né? Que o Corinthians marca naquele 4-4-2 losango, né? Com um jogador na base, dois abertos e o Garro ali na ponta. E aí o que acontecia? O único que jogou bola também, inclusive. Quem? O Garro. O Garro foi o único Jogo. que tentou alguma coisa. Ele e o Ah, ele é bom Depay. de bola. Ele é bom de bola, não tem jeito. Inacreditável o Dorival ter tirado o Depay e ter deixado o Romero em campo. Exatamente. Tipo assim, só pra concluir, tipo, o São Paulo fazia aquela saída de três, marcado por dois jogadores do Corinthians. Pum, já tinha a primeira superioridade. Aí você tinha a segunda superioridade, que era no meio de campo ali com o Marcos Antônio, que fez uma partidaça. Pra mim foi assim, tirando o Luciano, né, que foi o mais decisivo e fez uma ótima partida mesmo. O Marcos Antônio pra mim foi o melhor em campo, além do Luciano. Cara, carimbou todas as saídas de bola, livrou o time de todas as pressões, recebia numa tranquilidade, Muito recebia bom, pô. muito bom jogador, pô. O Aí, Zubeldia usava ele numa função ali que não era dele. O Zubeldia colocava ele numa função mais de marcador do que de desafogar o time. uhum. E o Não, cara aí enxergou isso. e ele e o Bobadilha que você falou fizeram uma ótima partida e, tipo, e aí você Tá se tinha outra recuperando. superior. Sim. E tinha outra superioridade ali que era nessa parte que o Garro marcava, né? Que o Garro era esse único meia que saltava para marcar e ficava dividido entre Marcos Antônio e Bobadilha. E assim, o Garro, pô. Ainda tinha o pre- Alisson ainda, que entrou e ainda dava esse gás na frente e ajudava Sim, o Marco Antônio Bobadilha atrás. sim, sim. Não, porque aí o Alisson era mais acompanhado pelo aquele primeiro volante, mas, pô, Uhum. quando ele ainda descia, ainda era, tipo, mais superioridade ainda. Então, tipo, o São Paulo não era ameaçado em nenhuma da sua saída de É bola. a mesma coisa, você falou Bobadilha, Marco Antônio. Aí saiu o Bobadilha, entrou o Hum, Pablo Maia. Pablo Maia fazendo a função ali perfeitamente também. Eu falei, é coisa de você comprar o jogo, a mobilização pro jogo realmente é muito diferente, era um clássico.
que valia muito. Eu falei, a visão do torcedor era essa, pô, que eu via. Se perder, emocionalmente acabou. Os caras não iam ter força. Ainda mais com esse tanto de lesão aí. Então, é que você falou a verdade, tipo, do desafogo do Marcos Antônio. Pô, o meu campo do Corinthians não conseguiu jogar. O Garro, ele corria contra três, perdia a bola, pedia falta, não dava porque não era falta. Uhum. Então, pô, continua, desculpa ter te cortado aí, mas Não, pode relaxa, falar. pô. Relaxa. O... Não, e assim, pra mim foi nó tático mesmo do Crespo, pô. Eu acho que o Dorival, assim, ele erra nessa marcação da saída de bola. Eu não gosto dessa marcação do Corinthians nesse losango, né? Porque o Corinthians não é um daqueles times que, tipo, ele marca no losango na saída de bola, mas só que esse meia que é a ponta ali, ele desce depois pra fazer o 4-4-2, né? Quando o time baixa as linhas. Não, tipo, continua um 4-3-3, tá ligado? Aí fica três jogadores lá na frente que não volta para marcar. E aí foi onde o São Paulo acabou com o Corinthians, né? Naquelas inversões, né? Porque o São Paulo concentrava mais a bola do lado direito, que era um lado mais técnico. Você tinha o Cédric, o Luciano encostando por ali, o Bobadilha, às vezes era o André Silva caindo por ali, às vezes era o Marcos Antônio. Então, tipo, era um lado que o time mantinha mais a bola, né? E aí, para sempre fazer a inversão buscando o lado oposto, que aí foi a grande atuação do Wendel com a camisa do São Paulo, né? O São Paulo conseguia, mas justamente porque botava ele em uma condição favorável, né? Porque o Wendel é um lateral ofensivo. Ele é um cara de ataque à linha de fundo, né? De velocidade, de cruzamento, de chegada na linha de fundo. Então, assim, o segundo gol foi exatamente isso. O São Paulo mantém a bola do lado direito, faz a virada de jogo, o Félix Torres numa falha terrível, deixa o Wendel dominar a bola, o Wendel teve espaço, faz o cruzamento, o Luciano faz o gol. E, tipo, se na Cruzamento, defesa. né? Chutamento, né? Chutou no gol. Chutamento. Aí você teve, além dessa todo esse desequilíbrio do Corinthians, né, na defesa, porque você tinha só três volantes marcando, então, tipo, eles iam para um lado para fechar, que era o lado direito que o São Paulo ficava. E aí invertia o jogo, era, tipo, muito espaço, pô, para quem tava recebendo essa bola do outro lado. E aí chega no segundo tempo, ele tira o jogador que tinha criado a melhor chance do time no jogo. Porque assim, o Corinthians, além de tudo, era uma previsibilidade sem tamanho no ataque, né? Porque o time só tinha jogo por dentro, igual você falou. Você tinha o Félix Torres numa lateral, ou seja, você não tem ataque ao lado direito. Mudo. E o Carrilho, que é o jogador para tentar compensar isso, né? Sair do meio e virar tipo um meia-direita ali, às vezes é o Romero, também não criaram por ali. E do lado esquerdo, o Bidu, ele foi muito abaixo ofensivamente, né? Ali no apoio ao, ao corredor lateral. Então o Corinthians só jogava por dentro, o São Paulo entupia de jogador ali. Você tinha três, ainda mais depois da entrada do Alisson, né? Que eu nem achei uma. Assim, a torcida depois que o Oscar sai, machuca, você vê que dá uma. Tipo assim, neguinho fica meio Ah, não, apreensivo, assim, uma só quebra de que. expectativa, né? Sim. Mas eu achei que em termos estratégicos, táticos, nem foi ruim, porque. Porque Isso que eu acho, você falando aí, eu acho isso muito foda também do Crespo, porque eu acho que tu tirar o Oscar pra colocar o Alisson, num jogo que você precisa ganhar o jogo tá 0-0 é uma leitura muito foda, e a leitura foi perfeita. E às vezes não era nem uma substituição programada, né? Mas, tipo assim, com o jeito que ele viu que tava o jogo ali, ele falou, pô, é melhor o Alisson. Eu acho que foi a escolha perfeita, porque, igual tu falou, é um cara que traz intensidade sem bola, marcação, entrega. Então ele mordia na saída de bola, ele fazia até um papel duplo de marcação, né? Porque o Marcos Antônio ficava um pouquinho mais recuado para proteger o setor ali, naquele entre linhas, para não dar tanta liberdade pro Garro. O o Carrilho era marcado pelo Bobadilha, e o Alisson ele ficava nessa função dupla, né, de marcar tanto o, o primeiro volante, né, que era o Martinez, como o Bidon, E o que era o Bidon. meia, que era mais à esquerda, né, e ele ficava nessa, tipo, pum, marcava um, fechava o outro, então o Alisson, grande partida dele, principalmente taticamente, e, e aí o Corinthians, como eu tinha falado, né, tirou o Depay, que assim, cara, Está acabando, hein? vai ser assunto. Já, eu acho que eu nem te falei isso, né? Mas o nosso tema do Só Se Fala Nisso dessa semana vai ser Memphis Depay, a novela Tá Memphis, né? acabando o nosso ciclo do Pô, holandês. cara, inacreditável ele ter tirado o Depay, mano. E assim, Já depois pode disso. abrir, tá? As portas da vila. Ele Hum, vai pintar lá. Deus me livre. Deus me Neymar livre. já ligou. Tá repreendido. Neymar já ligou. Eu não quero mais outra bomba dessa, não, mano. Tá de boa. Mas essa saída do Memphis eu achei muito questionável. Ainda mais, tipo assim, se ele tira o E Memphis pra não ficou botar, no sei lá, banco, tá?
Foi embora. Eu fiquei Não sabendo que voltou. foi pra casa, né? Só vazou. O... Só que, tipo, se ele tirasse o Memphis pra botar, sei lá, o Thales Magno, que é um ponto, o jogador de lado de campo, que era onde o time não tinha jogada, basicamente, Uhum. tipo, eu até entenderia, tipo, e às vezes pro Thales Magno fechar nesse 4-4-2 na defesa, né, pra ajudar mais do lado do campo ali na marcação, aí eu dava uma colher de chá pra ele. Mas, pô, ele tirou pra botar um atacante que não cria jogada como o Memphis, pô, um atacante de área, tipo, o Romero não é esse atacante de criação de jogadas, então o Garro ficou mais sobrecarregado ainda. Então, assim, eu acho que o Dorival, concordo contigo, não tem as peças para montar um sistema defensivo confiável, mas as decisões foram péssimas na minha visão. A leitura dele de jogo foi terrível. E o São Paulo venceu, então, assim, Só queria dar mais um destaque antes de acabar esse assunto pro senhor, que eu tava criticando muito essa temporada, mas desde quando o Crespo chegou, ele vem jogando bem. Jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Bragantino e jogou muito ontem. Sabe o que é o. Ah, saúde. Arboleda. O Jogou Arboleda muito foi. mesmo, hein? Jogou muito. Caralho. 34 anos, tá acabando o ciclo dele ali e ainda assim joga muita bola. Pronto. Perfeito. Então, vamos para o próximo clássico, o próximo assunto do programa, que é o clássico Fla-Flu. Fla-Flu que estava sendo vendido como Super Fla-Flu, né? Porque o Flamengo que foi pro O Mundial, tinha tricampeão aquela mundial contra o quarto melhor time do mundo. Caralho, todo mundo esperava muito. perfeito. E nos entregaram um jogo extremamente chato, um jogo modorrento. Assim, vou falar um pouquinho aqui, taticamente, já para pular essa parte, porque foi bem triste. Eu não sei se você chegou a ver o jogo, você viu? Eu vi e tenho notícias do Fluminense, tá? Vixe, vamos guardar a bomba do nosso insider, Jaime. Então, cara, basicamente o jogo foi tipo. O Fluminense eu achei que foi melhor no primeiro tempo dentro da sua proposta, não que jogou um grande futebol, só que era muito claramente, era muito clara, né, perdão, as propostas do Flamengo com a bola, o Fluminense se defendendo bem e se defendendo muito bem, né, tentando fazer aqueles encaixes no meio campo, né, o Bernal ficava mais na Arrascaeta, o Lima e o Canóbio, que sempre se entrega muito sem bola, né, o Canóbio dividiu a marcação ali dos volantes, Jorginho e Alain, e geralmente como o Luiz Araújo ele saía da ponta e vinha para dentro, era o Martinelli que acompanhava ele, então o Flu tentando tirar esse jogo por dentro do Flamengo, forçando o time a jogar pelos lados. E aí eu acho que vai a minha principal crítica pro Flamengo, porque, pô, faltou muita criatividade pelos lados do campo. Eu acho que é um ponto de alerta. Eu não acho o Varela mau jogador, mas ele não é a característica do Wesley. E o time sente Uhum. muita falta do Wesley, porque essa dobradinha do lado direito é muito importante pro time criar a jogada, né? E mesmo com a saída do Gerson, o Luiz Araújo ele pode fazer uma dobra muito boa ali com o Wesley. Só que parece que o Wesley vai sair, então o time perde muito nessa Toma. velocidade. Exato, pede muito nessa velocidade, explosão, ataque à linha de fundo, né? O Wesley, ele tem. É a marca registrada dele, essa ultrapassagem por ali, né? E o Varela não traz a mesma característica que Mais ele. uma lesão do senhor Danilo, né? Pois é, Não eu nem vi qual consegue. foi o resultado. Não vi também, mas foi muscular. E, pô, Ah, o bicho. pelo menos umas 2, 3 semanas fora, O né? senhor não consegue ficar saudável, o senhor Danilo. Foda, viu? Pois E é, aí, e eu. O Alexandro. Alexandre também acho que. Ixi, tem uma galera o Flamengo, né? Contra o São Paulo, ele machucou muscular, saiu no começo do jogo. Uhum. É que depois teve ainda a lesão do Ayrton Lucas. Doideira. Mas o. Eu acho que o Flamengo deixou muito a desejar. Eu lembro que no primeiro tempo o time só teve 2 finalizações e nenhuma foi a gol. Então, tipo assim, o Flamengo pouco criou do lado esquerdo. O Cebolinha também, pô, não tá legal, tá ligado? Não tá. Eu acho que o Flamengo Não tá nem criou. rolando, não tá rolando. Eu acho que o Flamengo nem chegou a criar situações que dessem chance para o Cebolinha criar boas jogadas, né? Que é aquele negócio de você isolar o Cebolinha na ponta para ele receber aberto ali no mano a mano. Só que, tipo, nem essas situações tinha muito, mas mesmo assim eu não achei que foi um bom jogo, né? O fato do Léo Pereira ter sido lateral esquerdo, lógico que atrapalha também no jogo ofensivo do Cebolinha, e o time tinha pouca criatividade. O Flamengo estava num dia pouco inspirado. O Fluminense, na sua proposta de defender, sair rápido no contra-ataque, criou algumas chances. Nada demais. Primeiro tempo bem fraco Ruim, ruim, tecnicamente. ruim.
É, bem ruim mesmo. E o segundo tempo, assim, o Flamengo com a mudança ali tática que deu mais liberdade para o Léo Pereira subir, né? Ele subia atacando mais por dentro, né? Mas justamente para você gerar essa dúvida na marcação, né? Para não ter uma dobra tão clara em cima do Cebolinha. E aí o Flamengo começa a empurrar mais ainda o Fluminense para o seu campo de defesa, né? O Fluminense tem que descer mais os seus atacantes para ajudar na marcação desses laterais, então o Fluminense praticamente ali no seu campo de defesa o segundo tempo todo, o Flamengo com a bola, mas de novo, sem criar muitas chances. E aí que entrou o homem, né? Assim, vai ser o próximo assunto aqui. A gente vai entrar Pedro. mais a fundo na novela Pedro, né? Mas ele entra mais uma vez numa jogada ensaiada de escanteio, né? O Flamengo com mais uma variação dessa bola no segundo pau, né? Como foi contra o Chelsea. O Flamengo ele cruza no segundo pau, só que para o jogador cabecear de novo para o meio da área, né? E aí você sai o gol. E nesse caso, diferente, né? O cruzamento pro primeiro pau para ter a casquinha para chegar no segundo pau. Então, o Flamengo mostrando que bola parada vence esse jogo, né? Num jogo que o time esteve pouco inspirado, a solução veio na bola parada. O que você achou desse jogo, meu amigo Jaime Júnior? O que você falou, um jogo fraco, né? A gente esperava muito desse Fla-Flu, mas pô, o próprio Renato já esperava que ele fosse defender, né? O Fluminense que agora vai ter que. O Renato, que agora, na real, que eu defendo muito, vai ter que se provar. Perdeu o melhor jogador dele. Está brigado com o Paulo Henrique Ganso, né? Que não consegue jogar no Fluminense. Então vai ter que se virar. Esse time do Fluminense aí, sem o Arias ali, é time que vai brigar pelo mesmo que brigou no passado. Vai começar a cair na tabela, entendeu? Pô, tu O, acha mesmo? Tu acha? Eu eu acho que acho é que o diferente. Arias, eu acho que a Não, diferença é muito grande. eu acho que o Arias era o diferencial para deixar eles ali no G6, G8, mas eu acho que brigar para não cair não chega, pô. Não sei. Tipo, acabou de sair aqui, o Guto mandou, falou que Mário Bittencourt fará uma coletiva nessa terça para esclarecer sobre a SAF. O Fluminense deve virar SAF agora. A venda vai se concretizar, não sei para que grupo. E então, não sei como é que vai ser o Fluminense, não. Agora, o jogo em si, pô, deu a lógica. Acho que o Flamengo é o melhor time, ganhou o melhor time do confronto. O Fluminense ainda tá tentando se achar depois desse Super Mundial. É o peso de você ter vários jogadores ali com uma idade mais avançada, né? E não ter um elenco tão vasto quanto o rival. Então, assim, acho que o Flamengo não fez um bom jogo, mas é esses jogos aí que te credenciam a conquistar coisas, a brigar por títulos. Quando você não joga bem, você ganha. Acho que agora o Felipe Luiz tem que ver como é que vai ser a questão do Pedro. Acho que o próprio Juninho, que entrou bem no jogo, não esperava, para mim entrou bem. E, e assim, pô, o Flamengo tem que ver esse negócio de lesão também. Não dá pra você ter o Danilo um jogo jogando e cinco machucado. Alexandre a mesma coisa. Notícia boa aí talvez seja o Vinha, que tá voltando de lesão. Já vai conseguir jogar, como joga muito. A ver como ele E, vai voltar, né? Porque vem de uma lesão seríssima também. e mais uma vez, um jogo onde tá enroscado para o Flamengo. Isso não é uma regra, tá? Uhum. Eu nem sei se eu concordo com o que eu vou falar. Mas mais uma vez, um jogo enroscado, onde o senhor Arrascaeta sai do jogo e o time melhora em campo. Ontem ele saiu, o time melhorou de novo com a saída dele. Eu não acho que o Arrascaeta seja um jogador de contextos, porque para mim ele é o melhor jogador do Brasil, então eu não concordo com isso. A mesma coisa eu digo do Pedro. Não dá pra você ter o Pedro em certos jogos. Isso eu tô falando no cenário do Flamengo. O Flamengo não vai pegar o Bayern todo ano. Falando aqui dentro. Então, pra mim, não tem como o Pedro ser banco. Não tem como o Arrascaeta ser banco. Mas é um fato curioso. O time melhorar depois da saída dele. Mas pô, é porque eu entendo o que tu diz, tá ligado? Tipo, sobre essa parada do Pedro e do Arrascaeta serem caras tão acima tecnicamente que, pô, não dá pra tu não deixar de utilizá-los, né? Mas, pô, aí tem que falar com o Felipe Luiz, pô, porque eu tenho Não, mas certeza que é no com início ele do mesmo. ano. Eu tenho certeza que no início do ano, tipo, tiveram essa reunião, tipo, pra definir qual que é
o modelo de jogo que o Flamengo vai seguir nas mãos do Felipe Luiz. E eu acho que ficou muito claro que o Flamengo é um time que não joga como aquele Flamengo de 2019, que era um time que tinha muito a bola, que era muita movimentação, que dava muita liberdade para os seus jogadores de ataque, que eram espetaculares, né? Aquele Flamengo também jogava muito tinha muito jogador que tratava muito bem a bola, pô, também. Exato. Então, tipo assim, era um estilo de jogo diferente. Esse time do Felipe Luiz é outra coisa, tipo, eu acho que o excesso de qualidade técnica está na defesa. Quando eu digo, tipo, você tem zagueiros muito técnicos, os laterais são técnicos, os volantes são muito técnicos. Então o Flamengo é um time que tenta atrair o adversário para o seu campo, para aí você ter o campo para acelerar. E aí que entra em ação os jogadores como Bruno Henrique, como Plata, como Luiz Araújo, jogadores de velocidade. E o Arrascaeta é a peça que aciona esses jogadores, né? Que ao mesmo tempo que tem a pisada na área, só que ele é a flecha, é o arco, né? Dessas flechas que o Flamengo tem. Mas eu acho que quando você soma um Pedro a isso, você perde tanto no momento sem bola, porque com o Arrascaeta você já perde. Aí eu acho que dá para você, tipo, admitir uma perda, tipo, no sem bola ali, um jogador que ajude menos, mas dois eu já acho que a conta fica não fecha, sabe? E, assim, falando pelo jeito que o Felipe Luiz já disse que quer jogar, né? E somado a isso, essa transição, não essa Uma transição hora vai rápida, mas apertar. Uma hora vai esses ataques. apertar. Como assim? Ontem quase apertou. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder o Pedro, não. Uma hora vai apertar. Uma hora e aí aperta, mano. E aí, quando precisar de um cara pra fazer gol, o Juninho não vai ser esse cara, não. É, não, aí eu concordo Fechou 100% com, contigo. fechou agora com o Carrascal, que é bom jogador. Tá fechando com o Saul, que pra mim não tem como o Saul, conhecendo, o Saul será titular desse time aí. E então, Pois assim, eu é, acho. eu tô curioso pra ver como é que está o futebol de Saul, né? Faz tempo que eu Ah, não ouço mas falar nesse sobra, aí. aqui vai sobrar. É, Vai sobrar. E o Felipe Luiz conhece ele, jogou com ele. uhum. Mas não dá. A galera fala, pô, vende o Pedro aí. Eu já sou contra essa linha aí, porque é um cara de. Não tem outro que nem ele, tá ligado? O Flamengo não tem Uhum. outro que nem ele. Eu acho que ninguém tem outro que nem ele. É, não, no Brasil, assim, tecnicamente, no papel ali, o melhor centroavante é o Pedro, com certeza. Então, assim. É o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz não tem um ego elevado, não. Ele já demonstrou isso já. Uhum. Então, eu sou do time que tem que jogar os dois. Se os dois estão bem fisicamente, tem que jogar. Entendeu? Eu acho que tem que dá pra jogar os dois, mas aí é justamente o que eu tava falando, tem que se adaptar. Tipo, o Flamengo tem que tentar jogar de um jeito diferente. O Flamengo tem, tipo, às vezes, tipo, assumir que não dá pra marcar na saída de bola tão forte como marca, descer um pouquinho mais o bloco, mas quando tiver a bola, o Flamengo ter muito mais a bola, né? Se defender mais com a bola e aproveitar esses jogadores de técnica absurda, como Arrascaeta, Pedro. Eu acho que, tipo, tudo dá pra você fazer quase tudo no futebol, tá ligado? Tipo, você dá 11 jogadores e aí depende do técnico, tá ligado? Depende do que o técnico vai fazer com esses jogadores para eles funcionarem juntos. Mas, só para concluir esse assunto, só pra gente falar um pouquinho mais do Flu também nesse assunto, antes de pular pro próximo, que tem a ver com o Flamengo, tem a ver com esse jogo e tem a ver com o Pedro, pô, o Fluminense, cara, eu tô curioso para ver essa sequência, igual você falou, assim, ofensivamente, eu acho que defensivamente o Renato, tipo, ele arrumou esse time de um jeito muito legal, tipo, todo jogo você tem uma adaptação diferente dependendo do adversário, tipo, é um time que estuda mesmo o seu adversário para montar a defesa a partir disso. Tem jogo que é linha de 5, tem jogo que é linha de 4, mas com 3 jogadores no meio, com 4 no meio, Essa com 3 atacantes. Tipo, você tem muita variação. E é uma só sequência que, complicada, né? Que nem você falou aí, tá sim, curioso. Pra sim. fechar o turno ali, o Fluminense vai ter jogos, assim, que eu diria que não ganha nenhum. Quais são? Quais são os jogos? Próxima rodada é o Palmeiras em casa. Complicado. Depois sai para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Morumbis. Depois vai empatar no Maracanã com o nosso copeiro Grêmio.
E vai visitar o Bahia fora na última rodada. Não, desses aí tem que ganhar do Grêmio. Tem que ganhar. Os outros é foda. Foda. Palmeiras é foda. São Paulo fora. Falei, tem que ver como é que ele vai montar o time sem o Arias, pô. E é exatamente isso que eu ia falar, porque é um time que sem bola, pô, já me rendi ao Renato, tá ligado? Ele estuda o adversário, ele vai montar um esquema defensivo legal, só que, pô, tem que fazer gol, velho. E esse jogo ficou, assim, nítido, escancarado, a dependência que esse time tinha do Arias pra criar E tem as que chances de acabar gol. essa birra aí com o Ganso aí. Mas aí cai no negócio que eu tinha falado antes. Tipo, se o forte do time tá sendo sem bola nos últimos jogos, você bota o Ganso, você piora Mas nisso. vai entrar quem no lugar do Arias? Soteudo. Não dá. Não, É isso que eu falo. mas é o que eu ia falar. Essa parada do Ganso aí, tipo, pode ser uma válvula de escape pro time, sim, nessa questão de Outra criatividade. vez o Ganso brigando com o treinador, né? Só pra variar, né? Ele não gosta muito, Então, assim, e o Renato, diferente dos outros que ele brigou, tem uma pica do tamanho do universo. Então, literalmente. Ou o Ganso se desculpa ali e coloque o ego dele abaixo, ou ele não vai jogar. E aí quem perde com isso é só o Fluminense só. Perfeito. Assim, tem que ver como é que vai ser essas Nossa, o válvulas. Canobi é muito ruim também. Puta que pariu, caralho. Ô, gente. Caralho, dá muita agonia, cara. Esses pontos aqui não tem cacuete de ponta, mano. Pô, mas ele ajuda sem bola. Ele é Ajuda, importante. vira lateral, vira volante. Eu falei, o Canóbio, eu já falei isso já, o Canóbio e o Juninho. O Juninho tem tudo pra virar um novo Joeliton aqui no Brasil. Não, Você coloca o Joninho, Juninho eu no já Emerson, aderi à campanha vira volante. e o Fica Canóbio tem que virar lateral, pô. O Alisson virou volante, olha o volante que o Alisson virou. O Canóbio é a mesma coisa, pô. Tem que virar, gente, tem que saber. E esse cara é convocado pra seleção do Uruguai. Não Era dá, convocado, até brigar com o Bielsa. não dá. Bielsa também que briga com todo mundo, né? Vamos lá. Mas vamos pular para o próximo assunto. Não, tem E mais um clássico. A gente não não, esse falou. aí a gente vai ficar pro final. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar desse clássico. Yes. Vamos falar dessa novela que está dando o que falar, porque a gente poupou palavras na análise do jogo entre Flamengo e Fluminense, tentamos analisar mais o que foi o jogo, só que não tem como deixar de falar a novela que alugou os noticiários esportivos dessas últimas semanas. A novela Pedro, que ganhou mais um capítulo. Pedro entrou contra o Fluminense e deixou o seu golzinho, o gol da vitória, decidiu o jogo para o Flamengo. E no final do jogo, na entrevista, ele mandou a sua indiretinha, não, bem direta, né? Ele deixou no ar, né, pro dirigente ali, só que falou, né? Espero que reconheça o erro. Aí você me pergunta qual foi o erro, Guilherme? Se você passou a última semana numa caverna e não sabe o que está acontecendo, mais ou menos foi assim, tudo começou no Mundial, né? O Boto, ele começou a dar muita entrevistinha por aí, muita declaração em muito veículo de informação, seja brasileiro, seja estrangeiro, e teve, Que como o trabalho vai João fazer o falou, nosso Boto, hein? Tem que ser dito oh, também. muito elogiado, muito elogiado. Saudades do Marco Braz, flamenguista, que reclamava tanto. Opa, vai fazer história no Remo agora, né? Hum. Enfim. Aí o que aconteceu como assunto é o Pedro, né? Ele teve outras polêmicas no Mundial, envolvendo a Arrascaeta, por exemplo, mas sobre o Pedro foi o seguinte, né? Ele deu uma entrevista para a Gazeta dello Sport, né? O veículo de comunicação italiano, falando que o Vlahovic, o camisa 9, é um possível alvo desse time do Flamengo. E aí o que já levantou outras. Né, inacreditável. Olha o que o cara fala, mano. E aí, e aí Ai, cara. o, isso levantou, né, a questão sobre, pô, se o Vlahovic vai vir, alguém vai ter que sair. E provavelmente ia ser o Pedro. E aliado a isso, o Mauro César, ele fez um vídeo lá soltando, mostrando alguns prints de uma conversa com um membro forte da diretoria. E ali, assim, com todo respeito, eu não vou dar 100% de certeza, eu não vou cravar.
Mas, assim, tudo. Eu tenho 99% de certeza que era o Boto naquela conversa ali, até pelo jeito que tava falando, ele tava parecendo muito meus manos Tugas falando, né? Uhum. E aí, falando que o Pedro. O Flamengo estava aberto a vender o Pedro a partir de 15 milhões de euros. Uma aposta de 15 milhões de euros já satisfaria o, a diretoria do Flamengo. E aí, você teve o último jogo do Pedro como titular do Flamengo. Foi, inclusive, a última vez que ele tinha entrado em campo, né? Foi contra o Los Angeles FC. Ele joga, acho que 85 minutos, não participa de nenhum gol. Depois tem o jogo contra o Bayern, ele não entra. Volta o Brasileirão contra o São Paulo, não entra, e nem ele não Nem foi nem relacionado, relacionado, né? Contra o nem contra Santos o também Santos. nem relacionado. Aí entra contra o Fluminense, faz o gol, deixa, tira a camisa lá, né? Como é que é? Jesus é a resposta, Jesus é a salvação, um negócio assim, sei lá. Aí o. E falou na entrevista, deixou a sua farpa ali pro membro da diretoria. Mais uma vez, Se chama diretoria Boto, né? brigando com o centroavante, né, do Flamengo. Ano passado o Gabigol tinha problemas claros com o senhor Landim, né? Tanto que não teve despedida ali com. Não deixaram o Gabigol falar na despedida por medo, né? E agora o Pedro brigando com o membro da diretoria também. Pois é. Assim, aí eu queria te perguntar. Isso é uma fila de desculpas mesmo, Pedro. Tipo, o torcedor tem que. Porque ele sofreu muitas críticas, e lógico que, tipo, tem muito torcedor que critica porque sabe do potencial do Pedro e que a postura dele não condizia com um jogador desse talento. Ou você acha que o Pedro não tem mais clima para ele, independente desse gol? Porque a minha visão é, cara, a gente sabe como é que é futebol, como é que é o torcedor. Se ele fizer gol, ó, decidiu esse jogo, fez gol no próximo jogo, acabou, ninguém mais lembra disso aí. Pô. Essa é a minha visão. Mas eu queria saber de você, o que, que você acha? Quem que tá certo? Eu acho que as duas respostas são corretas. Tipo, de não ter clima e dele dar a volta por cima, que a gente falou. Fizer gol, fechou. E se ele sair também, ele vai sair pra fora do Brasil, não vai agredir o Flamengo em nada. Entendeu? E aí eu acho que o problema dele ali não é nem com o Felipe Luiz, é mais com a diretoria agora mesmo. Acho que falaram, né, que ele pediu desculpa, o elenco sem o Felipe Luiz estar presente, né? Mas eu acho que ali a questão de ego dos dois ali não bate, entendeu? Eu acho que os dois conseguem se dar. Como mostrou ontem, por isso comemorou pra caramba o gol do Pedro, e etc. Agora já o português, né, e o buraco já é mais embaixo. Ele não deu as caras até agora, né, pra falar desse É um cara episódio. forte, é um cara que tem um ego alto, é um cara que nem falou, pô, o cara mirou o Vlahovic, pô. É um cara que bate de frente com o Pedro, então é foda, mano. Os caras tão indo com tudo, mano. Os caras tão vindo Tu acha que o grande. Vlahovic ficou próximo de fechar com o Mengão? Não, mas só dele especular o Não. Vlahovic é muito pica. E especulou no principal veículo de comunicação Então, esportiva da Itália. e assim, ele Ou não é um seja, jornalista, ele é o diretor de futebol do Flamengo, pô. exato. Então assim, acho que, pô, eu acho que o Pedro vai ficar, tá? Se fosse falar minha sensação é de que ele fica, porque eu acho que ninguém vai pagar o que o Flamengo quer por ele. Porque se fosse para pagar 15 milhões de euros, ele teria saído já. Já chegou proposta dessa aí pra ele aí já. Então acho que ele vai ficar, e aí ele ficando é isso. Vai fazer gol. É inevitável que o Pedro vai entrar e vai fazer um gol. Pô, o Pedro vai cravar. Ele pode estar mal que ele vai te entregar pelo menos 20 gols no ano. Então, infelizmente, ele vai ficar. É assim, é igual tu te falo. O, Pro mercado brasileiro ele não sai mais. Não tem jeito, assim, bateu o número de jogos e mesmo se não tivesse batido, eu acho que ninguém teria a grana, não necessariamente a grana, mas eu não sei se o Flamengo também estaria disposto a negociar ele para o mercado interno, né? Fortalecer um rival. Então, assim, eu acho que o Flamengo ele tá numa posição confortável, cara. Tipo, se chega uma proposta boa pelo Pedro, tipo assim, 20 milhões de euros, 15 milhões de euros ali, que parece que é o que a. Eu acho que 15 milhões de euros, assim. Eu não sei se é que é pouco, porque
ele tá voltando de um LCA, ele não é mais um jovem, já foi testado na Europa e não deu certo, pelo menos a primeira passagem, né? Então eu acho que lá pra fora isso diminui o valor de mercado dele. Só que olhando com os olhos do Flamengo, assim, você perder um jogador do nível do Pedro por 15 milhões talvez não seja interessante, talvez você não consiga trazer ninguém desse nível por esse valor. Mas assim, se você perde ele por 20 milhões, vamos lá, pô. Eu acho, particularmente, que é um bom negócio. Então, a situação do Flamengo é confortável. Chegou uma proposta boa, negocia o Pedro, acha que não tem clima, já tem um nome ali engatilhado para contratar no lugar dele, trazer um atacante top, assim. Fera, não quer vender o Pedro, continua com ele, pô. Você tem se não o melhor 9 do Brasil, pelo menos um top 3 melhores camisa 9 do Campeonato Brasileiro. O Pedro, né? Jogador de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tá numa situação muito confortável nesse lado, mas aí vai a minha crítica total ao Boto. Porque, igual o VSR falou, né, ontem na TNT, o grande culpado disso é o Boto. Porque assim, a gente fala muito do Pedro e do Felipe Luiz, lógico, o Pedro é o pivô disso aí, né? O centro dessa problemática. Mas quem meio que arquitetou tudo isso, quem motivou isso foi o Boto. Pô. Tipo assim, aí ainda deixou a granada por explodir no colo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz ali, um monte de pressão em cima dele, a torcida criticando, achando que a culpa era dele, muitas vezes de não escalar o Pedro. E aí, pô, o cara fala, pô, o cara não tá jogando, pô, o cara não tá treinando, os números dele são os piores, e tipo, ele até fala, né, e a blindagem do treinador, como é que fica? Então eu acho que o Felipe Luiz foi perfeito. O único problema que ainda tem nessa história, assim, acho que pelo visto, pelo menos de maneira imediata, teve uma mudança de comportamento do Pedro, né, o Pedro, acho que se jogou é porque treinou melhor essa semana, Uhum. e acho que a única coisa que tem, a única ponta solta aí é o Boto, cara, porque ele tem que mudar a cara pública, ele é o diretor de futebol do Flamengo, pô. Ele botou a cara pra passar informação pra jornalista, pra dar declaraçãozinha em veículo de comunicação mundo afora, pô, dá a cara agora pra assumir a bronca quando o negócio tá pegando fogo, né, pô. Tu é o diretor, tu é o Falar chefe com do a sua departamento de torcida, futebol. né? Exatamente. Mais alguma coisa a comentar desse caso, Tami Júnior? Não, preguiça já desse caso aí já. Esgotou. Esse aí tá. Chega, né? E outra, rapaziada, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito bombástica, não voltaremos mais nesse assunto. Chega, ninguém aguenta mais. Não sei que os dois E. saiam na mão essa É, semana, não exato. voltaremos. Ou os três, né? Às vezes é Felipe Luiz, Pedro e Boto. Sim, vai jogando. Amém, amém, amém. Tomara. Então, rapaziada, esses foram os principais assuntos e agora cada um vai trazer o seu destaque da rodada, seja positivo ou negativo. E eu vou começar porque eu estou agoniado querendo xingar esse time maldito que, infelizmente, eu torço. Santos Futebol Clube de volta ao Z4. Rapaziada. Não tá fácil, não. A vida do Santista não tem. É difícil traçar um paralelo igual, né? Você ganha do Flamengo um dia, jogando pra caralho, uma atuação espetacular do Santos, com o Neymar decidindo, falando é agora, é o recomeço. E aí você toma de 3-0 pro Mirassol 3 dias depois, cara. 2 dias depois, na verdade. Pô, Ai, cara. ai. E assim, o jogo em si, cara, que é difícil. Assim, eu não queria nem entrar em aspectos táticos nesse jogo, porque, cara, tem questões que vão além da parte tática. Tipo, falando como um analista, assim, eu acho que a parte tática, ela tem um papel ainda mais importante do que sempre teve, né? Você tá Ainda surgindo mais um fenômeno, tá? o quê? Treinador do Mirassol aí. Ah, excelente. Muito Bom bom. você Vamos, falar. vamos falar dele, né? Tem que dar os créditos pro Mirassol depois, mas só antes de xingar meu time aqui. É, tipo assim, onde é que eu. O que eu tava falando mesmo? Que eu até me perdi aqui. Tem partes que vão além da parte tática. Ah, exatamente. Que tipo assim, você tem. A parte tática hoje ela é muito importante, né? É muito difundida, é muito curso, muito cargo novo. Mas assim, cara, tem jogo que você vê ali no semblante dos caras, pô. Pô, cara, tu tá jogando no Santos, tu acabou de ganhar do Flamengo, a postura é como se fosse tipo assim: ah, é de boa a gente perder hoje pro Mirassol ou empatar, desperdiçar pontos nesse jogo, porque a gente já ganhou do Flamengo. Então, na tese, a gente já cumpriu nosso papel.
porra, cara, essa mentalidade ridícula, pequena e nojenta que se perpetua no Santos há anos e anos, tanto que no ano que caiu Marcelo Fernandes, que era membro da comissão fixa, ele falou isso justamente, me lembrou muito esse episódio, porque o Santos tinha ganho do Flamengo, na rodada seguinte empata com o Cuiabá em casa, então se o Santos tivesse ganhado esse jogo, o Santos não cairia. E o Marcelo Fernandes, na entrevista pós-jogo, ele fala: ah, não tem problema, esse empate já estava previsto, foi de boa, porque a gente já compensou no jogo contra o Flamengo. Pô, essa mentalidade, mano, é o que me mata, pô. Você tá jogando no Santos, irmão. Tipo, cada um tem a sua opinião, mas tá na briga ali do maior time do país, assim, é a camisa mais pesada do futebol, é a 10 do Pelé, do Santos, pô. Então, tipo assim, o que mais esses caras precisam de motivação para jogar? E aí precisou do Neymar, segundo informações, principalmente do Lucas Mussetti, né, que para mim é o cara mais confiável que tem em relação à cobertura santista, que falou que no final do jogo, ali no pós-jogo, no vestiário, o Neymar quebrou o pau, pô. Falou assim, não tem esse discursinho de cabeça erguida, de vamos pra próxima, não sei o que, pô. Acorda pra realidade, pô. Tipo, você ganha o jogo do Flamengo, usa esse gás para você ganhar o próximo jogo, pô. Moral lá em cima, vai jogar contra o Mirassol. O Mirassol é um bom time, tá fazendo um excelente campeonato, superando todas as expectativas e tem todos os méritos do mundo, sim. Mas, pô, cara, o Santos não pode ter a postura que teve contra o Mirassol. E não é nem uma postura de se retrancar, mas é uma postura é, sem brio, tá ligado? Sem esforço. Você não via, tipo, aquela vontade na marcação, aquela fome na hora de atacar. E aí vai a crítica também ao Kleber Xavier. Que assim, cara, não. Eu vi muito torcedor reclamando, mantém a escalação. Eu discordo, eu acho que o contexto do jogo era totalmente diferente, não precisava ser a mesma escalação do jogo contra o Flamengo. Mas só que o Guilherme não dá, cara. O Guilherme não dá. Pô, me desculpa, velho. Assim, eu nem acho ele um péssimo jogador, assim, um cara horrível. Pô, eu acho que ele pode contribuir pro Santos, assim, sendo um reserva, um jogador que entra no segundo tempo e para tentar botar uma fumaça no jogo. Ele tem um bom aproveitamento de finalizações, até, né? Não aproveitamento de finalização, mas uma boa presença diária. Mas assim, com o Neymar e o Roleiser, né, ali sendo esses dois jogadores mais próximos da área, você precisa de um ponta mais confiável para fazer esse facão, essa finalização e dar essa opção para esses dois jogadores que toda hora vão achar eles. E o Guilherme, cara, ele não acertou nada. Se o jogo dele contra o Flamengo já foi péssimo, contra o Mirassol foi pior ainda. Então, assim, tem muito problema no Santos, né? Acertaram a contratação do Gustavo Cabadeiro, né? Que jogador paraguaio eu não conheço, mas é um ponta esquerda que, em tese, chega para brigar ali com o Guilherme por essa posição. E eu espero do fundo do meu coração que ele seja a solução nessa posição, ou que pelo menos seja um upgrade, porque, cara, tá difícil. Tipo, o Neymar não fez nenhum jogo ruim, na minha visão. Só que aquela questão, tipo, o Neymar não vai mais pegar a bola e driblar todo mundo e parar dentro do gol e ganhar um jogo, pô. O Neymar, ele ganha um jogo achando um passe pra ser genial, recebendo a bola dentro da área, te dando um recurso de finalização que os outros jogadores não têm, como aconteceu contra o Flamengo. Na única jogada que o Guilherme acertou no jogo e o Neymar recebeu na área, ele fez o gol. Ele botou os caras na cara do gol. Só que os caras precisam fazer gol, tá ligado? Não tem como. Tipo, não tem outra coisa a ser dita. Assim, os jogadores precisam, lógico que não no mesmo nível do Neymar, mas acompanhar, pô. Tem jeito. O Kleber Xavier tem muito erro, mas o time do Santos, assim, tem jogadores aí, cara, que Pituca, Guilherme, pô, já para passar a bola para tu, né, que eu já tô me empolgando aqui criticando o Santos, o Igor Vinícius, cara. Yeah. A estreia desse cara, mano. Meu Deus Delícia, do velho. céu, que jogo. Ele até fala, teve a entrevista bizarra que ele deu no intervalo, né? Eu até entendi o que ele quis falar, mas assim, a escolha de palavras é inacreditável. Ele fala, você sempre tem que estar desconfiando do erro do seu companheiro. Por causa de um lance lá do Zé Ivaldo, que o Zé Ivaldo, ele. Nossa, cara, esse lance também, meu Deus do céu. Ele finge que vai dar um chutão, e na hora que ele dá a travada no corpo, ele cai, e no que ele cai, o jogador do Mirassol rouba a bola e ia sair no contra-ataque com o campo aberto, ele tenta dar um carrinho de cabeça, logicamente ele erra o carrinho, né? E aí o Igor Vinícius ele recupera, né? Ele conserta o erro do Zé Ivaldo, e aí ele fala, né? Pergunta pra ele sobre esse lance. Ele, não, você sempre tem que estar desconfiando do erro do seu companheiro. Isso é a defesa do Santos Futebol Clube. Meu Deus.
Ah, que lindo, cara, ver o Igor Vinícius em outro time. Muito triste. Mas e aí, depois que eu já casquei aqui o Santos, se quiser falar mal uma coisa do Santos aí, fica à vontade, mas também vamos Cara, enaltecer o o nosso Santos. Mirassol, né? O Santos, só pra falar aqui, o Santos, o Santos. Ah, o Santos. Tá tudo errado no Santos, cara, primeiro de tudo. Vitória contra o Flamengo é pra maquiar. Importante, gol do Ney, mas pra maquiar. O Santos já era pra ter demitido o Kleber Xavier depois do jogo. Demitiu, ele já liga pro Vojvoda. Vojvoda, vem. E o Dorival não vai durar muito no Corinthians, não. Já já cai também. Ah, mas ele eu não quero não, ele eu não quero não. A gente quis, não quis vir, vai se fuder. Outro negócio também, controle de carga, não existe. Não existe. O Santos jogou dia 12 de junho, o último jogo do Santos contra o Fortaleza. Jogou agora contra o Flamengo, porque ainda teve o jogo adiado contra o Palmeiras. Não existe foi o Baço, né, que foi poupado pro Zé Bola entrar. Ah, não, o Baço foi poupado e o Rincon também. Eu acho que o mais absurdo foi o Não, Rincon. mas beleza, o Rincon. Não, E o mas o Rincon Escobar ainda também tem. foi. O Mas Escobar o também foi Rincon ainda poupado. tem 36 anos, pô. O Baço e o Escobar eu acho que não são tão velhos pra ter controle de carga, não. Então não dá pra entender, entendeu? Então, pra mim, o Kleber Xavier não era pra estar no Santos. O Neymar, você falou, não vai mais decidir jogo carregando a bola, precisa de alguém ali pra ajudar ele. O Tiquinho não consegue fazer gol. O David Nem Washington não entrou. consegue fazer gol. Então, Nem entrou desde a volta do Mundial. O Chiquinho o nem David jogou um Washington minuto. não consegue É, também virar. nada. O Guilherme é o que você fala. Então, assim, ou, ou as coisas mudam, ou vai brigar pra cair até o final com o Neymar. Ah, não, assim, A mesma eu coisa que eu con falo do Cruzeiro, eu vou falar do Santos. Precisa de um comandante, pô. Não dá pra você colocar isso na conta do Kleber Xavier, não. Entendeu? Acho que precisa quer falar, pô, vamos nessa, mas tem treinador no mercado. Porque antes você falar, não tem ninguém no mercado, agora tem alguém no mercado. E mas a alguém quer. questão mas a questão é, quando tinha treinador no mercado, ninguém quis vir para o Santos. Tipo, o que que me leva a crer, tipo, que o Vojvoda vai querer ir para o Santos? Tenta, Ninguém quer ir para o chega no Santos, pô. Voivoda, liga pro Voivoda. Falei, tá disposto a vir? Pô, É, não, se o Vojvoda tiver disposto a vir, tipo, você faz ligaçãozinha ali. Pô, e aí, como é que é? gente, Estamos pensando ligar em não mandar o custa, ligar não Kleber. custa nada, É. ligar não E custa ninguém, e nada. ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. O Sim. Kleber não precisa saber disso. Só liga lá na surdina, na calada, e aí, Vojvoda, como é que tá e tal. Não, só E, falar, pô, tipo ó, o assim. técnico aqui tá perigando, nosso time tá Uhum, brigando pra cair. Como é que tá a sua disponibilidade? exato. E aí vê, Saúde. entendeu? Eu já falei, eu não sou fã, mas o próprio Ramon Dias é Não. melhor que o Kleber Xavier. Todos são melhor que o Kleber, nenhum é pior que o Kleber Xavier. Pô, mas aí é o que eu te falo. Eu acho que, tipo, tem um erro do Kleber Xavier sim, mas, mano, eu não. Não, a Ele culpa não é melhorou. dele, tá? A Ele culpa é de melhorou quem o time do colocou ele Santos, lá. pô. Ele Não, melhorou. não O tinha Santos como melhorou piorar o depois. time do Santos, não tinha como piorar. Pô, te falar que ele Você vê, o melhorou. Fábio Carilli, por exemplo, chegou no Vitória, 2 jogos, empatou com o Botafogo fora Ah, e isso aí ganhou tem do prazo de Bragantino. validade, cara. Carilli, pelo amor Mas de o Deus. Vitória, mas é diferente, pô. Não tô falando que a gente tinha que ficar no Santos, não, mas tô falando. Tu trouxe o Kleber Xavier melhorou. Era o Carilli antes dele, não era? Calma aí, O fala de novo Kleber? que travou pra mim. Era o Carilli antes do Kleber Xavier? Não, cara, ele foi demitido na virada do ano. É o Caixinha. É verdade, esqueci. O Carilli não é pior que o Kleber Xavier, tá ligado? Eu concordo que não tinha que ficar. Mas, pô, o Santos não estaria passando esse apuro com o Fábio Carilli, não. Pra mim, o negócio não é nem o Kleber Xavier, pô, é quem colocou o Kleber Xavier lá. É porque, tipo Contando assim. que daqui a um ano o Tite vai assumir o time. Ah, não, isso aí eu acho uma loucura. Você contar daqui a um ano, porque o time precisa ganhar agora. Você vai deixar o estagiário aí Então, que pode e rebaixar vocês têm nós? o maior talento ativo do futebol brasileiro, pô. Sim, com certeza. Tem que ter um O cara que laser, né? saiba Tô usar. zoando. Não, tô falando, tem um cara que tem que saber usar isso, pô. O Kleber Xavier Sim, não é esse cara, com entendeu? certeza. E agora falando do outro lado, né?
do Mirassol. Pô, muito foda, né? O trabalho que os caras vêm fazendo. O Rafael vem fazendo um trabalho muito grande, muito, tipo, já. Não, se eu não me engano, não perdeu do Palmeiras, não ganhou do São Paulo e ganhou do Santos. E a sequência aqui, só pegando aqui já para trazer, se eles terminarem o primeiro turno fora da zona, que vão terminar, já é muito grande. Vão pegar o Ceará fora, dá para somar ponto. Pega um Vitória em casa, dá para somar ponto. Pega o Vasco em casa, dá para somar ponto. E pega o Flamengo fora para fechar o turno. Então ali, o Mirassol tá fazendo um trabalho muito bom. O Reinaldo, que é um fracassado, tá jogando muita bola. E, pô, não tem o que falar do Mirassol porque realmente são muito leigo para falar. Eu consigo falar mais do treinador deles do que dos jogadores em si lá. Mas tá Pô, encaixado, né, também. É um pô, eu, time eu que vai gosto. pra outro lugar. É exato, pô. O Mirassol é um time massa de se ver jogar, porque não é aquele caso de um time que subiu da Série B, que joga numa retranca, no contra-ataque ali, depende de uma bola parada para ganhar os jogos e ganhando Deus acudo. Não, pô, o Mirassol é um time que tenta jogar mesmo. Tipo, falando Seria mais isso. do. Seria isso. Se fosse o treinador antigo deles, que eu esqueci quem era. É, Eu não sei exatamente. se era Aí o Barroca. era o Barroca, pô. Mas trouxe um treinador foda Não, e tá colhendo frutos. E o time, falando em si dos jogadores do Mirassol, eu assisti já uns 5 jogos do Mirassol esse campeonato. Cara, é massa, porque é um time muito técnico, são jogadores muito técnicos. Tipo assim, é um time que joga pra frente. Os dois laterais são muito ativos, né, na parte ofensiva, atacam pelo corredor, atacam por dentro. Então, assim, é um time que não tem medo de subir os seus laterais para ajudar no ataque. E os jogadores de meio de campo são jogadores muito, muito técnicos. O Danielzinho faz um ótimo campeonato brasileiro. O Neto Moura era um camisa 10 no início da carreira, que virou um primeiro volante, então é um jogador O de próprio refino Gabriel, técnico. que é ídolo lá, tá jogando E o muito. Gabriel, que eu ia falar agora, que, pô, o Campeonato Brasileiro que ele tá fazendo, assim, ele já foi alvo de piada no Flamengo e tal, tipo, tem aqueles times do Flamengo de 2013 e 14, né, que o pessoal usa pra falar, tipo, pô, olha o que a gente já viveu. E ele tá jogando muita bola, tá? Ele tá jogando muita, Não, muita e o bola. próprio o goleiro, trouxe um goleiro. Pô, o goleiro dos caras vai começar o campeonato era o Muralha, pô. Pô. E tinha o Foram Vanderlei no lá. banco. Pois é, e trouxeram o Walter do Cuiabá, que sempre jogou muito no Cuiabá. Você vê os dois laterais ali estão voando, que é o Reinaldo e o Ramon. O Ramon que era do Flamengo, também que era do Cuiabá antes. Então, pô, os caras estão jogando, viado. Entendeu? E você vê. Pô, eu tô de cara com o Reinaldo, mano. Pô, que Que nem eu campeonato do falei. Reinaldo, velho. Que o Reinaldo, você pegar os números frios ali, você vai. E eu não vou julgar quem não assiste o Mirassol jogar. Porque eu não vejo o Mirassol jogar. Muito. Mas o Reinaldo é mais que número, pô. O Reinaldo está jogando bem. Não, ele tá jogando. Ele é muito, muito influente, tá ligado? No time atacando mesmo, tá ligado? Sim, ele tem protagonismo, ele chama o jogo, ele cai por dentro, tem hora, assim, pra ser mais um meia. Tem hora que ataca por fora e aí ele dá muita qualidade, né, no cruzamento. Porque, ó, os números dele no Campeonato Brasileiro, pô, 13 jogos, 7 gols e 2 assistências, pô. O cara é lateral esquerdo, irmão. Tem 9 participações em gol em 13 jogos. Absurdo o Uhum. Campeonato do Reinaldo. E então fica aí o elogio ao Rafael Guanais, né? É Rafael, né? Guanais é o nome dele, só para dar o É. crédito. Então, o grande campeonato do Mirassol. E agora, só para concluir o nosso programa, pulando para o destaque de Jaime Júnior. E o último tópico desse programa, vamos falar dele. Gabriel Gol, o atleta de grupo. O, Vamos... o atacante Gabriel, né? O atacante Gabriel, que é o meu destaque. Eu fiquei entre ele e o seu rival Hulk, que eu acho que o Hulk, mais do que o Neymar, por enquanto é o vencedor até o momento do prêmio Nem Noé, entendeu? Então, assim, o Gabigol vem me surpreendendo muito por não estar fazendo chilique que nem o senhor do outro lado, o seu ex-companheiro Pedro, né? Perfeito. E
Falando de Gabriel, eu acho que o Cruzeiro tá ganhando um ativo muito importante no grupo dele. Um jogador de jogo grande, um jogador que decide, um jogador que vem se conectando muito bem com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge. Então, se o Caio Jorge, por exemplo, se o Caio Jorge machuca hoje, uma lesão, sei lá, ou tá suspenso, eu não acho que o Cruzeiro vai perder tanto quanto perderia se ele se machucasse, sei lá, a, antes da parada do Mundial. Eu acho que o Gabigol hoje ele é um cara importante, né? Um cara que ele consegue corresponder. Estou andando aqui porque minha bateria vai acabar e para eu não sumir da telinha de vocês, eu vou ficar aqui. Mas assim, eu sempre fui fã do Gabigol, todo mundo sempre falava, pô, tu é flamenguista, porque eu sempre defendi o Gabigol. É um cara diferente, é um cara que decide jogo, e ele vem se mostrando ser no Cruzeiro mais, e não decidindo agora só com gols, decidindo também com assistências também. Colaborando, você vê ele ajudando a pressionar a linha. Então, o meu destaque da rodada, para não ser clubista e não falar do Luciano, eu vou falar do Gabriel. O senhor está mudo, meu amigo. O senhor está mudo. Perdão, tinha mutado aqui. Pô, cara, eu acho legal ver essa nova fase do Gabigol como um jogador de grupo, assim. E assim, não falando que ele não era um jogador de grupo antes, mas assim, ele não tá com aquele ego todo, tipo, com aquela fazendo aquela questão toda de estar jogando, de ser titular, de É, de ter minutos. Ele tá aceitando esse papel dele de coadjuvante, que ele está jogador na que entra no fase de segundo calar a tempo. boca dos outros de novo, né? Sim. Quando todo mundo está desacreditando nele. Então, tu imagina, o Gabriel sai do Flamengo e o Cruzeiro é campeão brasileiro. Pô, muito Não, foda. aí, meu amigo, todo mundo vai Muito ouvir, foda. mas, tipo assim, e até exemplo do que tu falou do Pedro, é legal ver a postura do Gabigol, pô, o cara não é o titular, tem um jogador lá, da posição dele, que é o Caio Jorge, que tá jogando muito e ele não tá, tipo, parecendo que tá com inveja do moleque, ele tá dando maior força pra ele, ambos são meninos da vila, então não sei se existe alguma conexão ali entre eles, né, alguma intimidade, se já se conheciam, mas estão mostrando uma união muito grande, o Gabigol aceitando esse papel dele e ajudando muito o Cruzeiro, pô, porque igual tu falou, tu tem um cara desse no teu elenco ali no banco pra entrar em alguns jogos, em algumas situações, ser titular num jogo desse que você faz um controle de carga, então, tipo assim, você tem um Gabigol é, sendo esse 12º jogador é muito legal, né? Tipo, lógico que a depender do nível de comprometimento dele, mas parece que o Gabigol tá, tipo, bem tranquilo e No feliz e. próprio, Pode no, falar, no pode falar. próprio, no próprio Flamengo ele já era assim, pô. O bicho já aceitava que o Pedro era titular. Tanto que a reclamação dele nunca foi de ter mais minutos, foi do jeito que o Flamengo tratou ele, a diretoria Sim. atual. Foi até tanto que em 2022 ele abre a mão dele na vaga abre a mão dele na Copa do Mundo, da vaga dele, para jogar ali aberto com o Dorival e o Pedro seu centroavante e ir para a Copa. Então, pô, muito massa isso, mano. Eu sou muito fã do atleta Gabriel. Pô, realmente, tá me surpreendendo, assim. Lógico que quando você bota na ponta da caneta ali e você tá pagando 3 milhões pra um cara que é reserva, é complicado, mas pelo menos, né? Se Menos der mal que resultado, ele. né? Menos mal que o cara tá tipo. Entendeu qual é o papel dele, qual é o Diferente momento de do carreira Dudu, né? dele. Exato, exato. O exemplo perfeito tá dentro do próprio Cruzeiro, né? O Dudu foi pro banco, achou ruim, forçou saída, foi embora. O Gabigol não, o Gabigol de boa, na dele, tá ligado? Tipo, é isso aí, Jardim acha que eu sou banco, então eu sou banco. Quando eu entrar, eu vou tentar entrar da melhor maneira possível e sempre dando Ajudar. força aos companheiros. Então, esse foi o destaque do Jaime Júnior. E, rapaziada, esse foi o nosso programa. Ah, não, na real, bora fazer os palpites aqui, antes de acabar. Bom, Só os palpites da próxima rodada sem bom, placar, só quem vai vencer, se é vitória, se é derrota, se é empate. Então vou botar aqui na tela para vocês palpites da rodada.
É porque foi adiado, né? Grêmio, Botafogo, Teremos Atlético, 3 Fortaleza, jogos Vasco, adiados Bahia. É, por causa da então teremos só Sul-Americana. 7. Teremos só 7 Isso. jogos. Primeiro jogo, Ceará e Mirassol, lá em Fortaleza. Empate. Empate. Pô, meu Mirassol vem embalado. Enfiou 3 no Santos, não tem como perder pro Ceará, irmão. 2-1 pro Mirassol. E Libertadores, hein? Começa a olhar para a América. Uhum. Não, ele já tá lá na zona da Libertadores, tá? Mas. Sula já tá ali. Não, Sula eu já daria como 90%. Certo. O que eu tô zicando o Mirassol é brincadeira, né? A grande torcida do Mirassol vai vir me cobrar depois, eu imagino. É, E próximo jogo, então, Jaime acho que vai dar empate, Ceará e Mirassol, eu acho que vai dar Mirassol. Fluminense e Palmeiras empate. também. Vou no empate contigo, então. Próximo jogo, então, nós dois fomos no empate Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica. Cabuloso. Mas com tranquilidade, como é que vai ser? Tá 4-1. confiante? Juro, tô Pô, te falando sério. Vai ser um amasso. perfeito. Pô, eu também acho que vai dar Cruzeiro, com certa tranquilidade, né, inclusive. Próximo jogo, Vitória contra Sport, clássico nordestino. Fábio Carilli, Effects. 1-0 Aí, Vitória. todo respeito ao esporte, né, que primeiro rebaixado, né? Rebaixado. Primeiro É. rebaixado, né? Próximo jogo, aqui um jogo interessante pra tabela, hein? RB Bragantino e Flamengo, Que lá em vitória do Bragança Braga, velho. Paulista. Que vitória do Braga. Caralho, foda. Eu, pô, carinha de empate esse jogo, viu? Eu vou de empate. Vou de empate nesse jogo. Próximo jogo, Santos Internacional, jogo na Vila Belmiro. Empate. Santos. Martelei do ex nesse jogo aí. Vai mesmo, vai mesmo. O Alan Patrick vai fazer um gol. Vai ficar 1-1. 3-1 pro Santos. Fica 3-1 pro Santos. E o Agora vem o último jogo grande, da hein? rodada. Ó, Agora que vem o grande. jogaço, hein? E que jogaço. Nossa, vai ser segunda esse jogo? Quinta-feira, 7 horas da Ah, é noite. quinta-feira, ó, segunda. Nossa, esse Alfredo vai ser legal. Jaconi, 6 graus já está previsto para o jogo. Nossa, vai ter Na campo gelada esburacado. Caxias, na gelada Caxias do Sul. Pô, E é vitória tricolor. Não tem como. pô, tu realmente acha que vai dar São Paulo, irmão? Ah, pior que eu acho que vai. Vai ser 2-1 Pô, tranquilo. posso falar? Esse vai ser. Acho que assim. Vitória Sport vai ser mais legal que esse jogo. Esse jogo tá com aquela cara, assim, É, de um quinta-feira, Zé. 7 graus lá em Caxias é É. 2-1. É 1-0. Nossa, 1-0. Gol zero do a Luciano. zero, irmão. 0-0. Acabou o Luciano, de pênalti ainda. Pô, eu cravo 0-0, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro. Então, esses foram os palpites da rodada. No pós-rodada eu vou tentar fazer uma artezinha, né, depois dos jogos, pra postar lá no Insta, sobre esses palpites, quem acertou, quem errou. Então, minha rapaziada, esse foi o Tabelando Ideias dessa semana, comentando principalmente Cruzeiro líder, São Paulo e Corinthians, Flamengo e Fluminense, os desdobramentos do caso do Pedro e os nossos destaques extras mais palpites da rodada. Então espero que vocês tenham gostado, rapaziada. O programa vai ser mais esse tempo aqui, entre 1h20 e 1h40 de programa. É um programa mais longo mesmo, porque acontece só uma vez na semana, então é pra gente pegar os assuntos e destrinchar eles, os principais assuntos da semana, destrinchar eles bastante. Então fiquem ligados, vai ter esse post aqui entra antes do Decifrando a Partida. O Decifrando a Partida é São Paulo e Corinthians. Vamos decifrar como foi a parte tática do Majestoso. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Me sigam lá no Instagram, @guilherme.analista, porque
tá saindo os spoilers da nova identidade visual do canal. Nova identidade não, né? A primeira, né? Nunca houve uma identidade A visual. primeira. Tá saindo aí, então, rapaziada, fiquem ligados. Vou deixar o Instagram do Jaime. Nos siga lá, porque lá que a gente vai estar postando os próximos vídeos. E quando a página no Instagram, TikTok, etc. sair, deixem o like de vocês, comentário aí. Um beijo. Muito obrigado, Jaime, pela força e companhia de sempre. E tamo junto, rapaziada. Até uma próxima.